Olá, eu sou o jornalista Dion Della Páscoa da Safras News. Estamos agora dando início a mais um programa Conversa com Analista. O assunto de hoje é o mercado de soja e para isso eu converso com o analista e consultor de safras e mercado, Rafael Silveira. Tudo bom, Rafael? Boa tarde, Dylan. Boa tarde a todos que acompanham o nosso canal. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho aí do nosso mercado de soja. Rafael, vamos começar falando aí do mercado. Começou essa semana um ritmo meio lento, feriado nos Estados Unidos, né? Sem a sinalização da Bolsa de Mercadorias de Chicago, dólares permanecendo ali na casa de 5,70, até abaixo desse nível em alguns momentos. O que isso determinou no mercado interno, Rafael? Bom, o que a gente está vendo nesse início de semana é um mercado bem travado em termos de comercialização, né? Basicamente, ontem não tínhamos quase players no mercado, né? Sem o principal referencial da bolsa, praticamente aí a gente não vê players ofertando. Além disso, nós estamos aí num avanço melhor da colheita, então muitos produtores já estão focados, né, 100% nisso, e agora também sobra pouco espaço aí para pensar na comercialização, pelo menos no curto prazo. Rafael, mercado internacional, o que a gente pode esperar nesses próximos dias? A gente deve continuar focado na questão envolvendo o clima na América do Sul? Que outro fator que o mercado precisa de atenção? Bem, esse é um ponto muito importante, né? A gente viu, inclusive, no final de semana, boas chuvas registradas na Argentina, aqui no sul do Brasil, então não é algo que traz assim, salve perdas que já ocorreram no Rio Grande do Sul, por exemplo, mas ajuda de fato a estancar maiores perdas produtivas possíveis, né? E na Argentina é muito benéfico realmente essas chuvas, né? Ontem choveu bem, hoje tem registro de chuvas na região centro-norte do país, então tudo isso aí colabora assim para um cenário melhor. Tá? A gente tem que lembrar ainda que o contexto de oferta em 25 é muito amplo, tá? Então a soja, não só a brasileira e contando com a Argentina, né? Apesar de que pode ocorrer ainda algumas reduções, é uma oferta na América do Sul muito grande de soja. Isso vai pesar no mercado com certeza, né? A evolução da colheita no Brasil também deve ser um ponto de atenção importante daqui para frente, porque pode exercer aí pressão tanto nos contratos em Chicago quanto nos prêmios que nesse momento no Brasil estão sendo segurados aí pelo atraso de safra, né, pelo atraso nos embarques da soja, mas é algo de curtíssimo prazo que na minha visão não vai se sustentar no primeiro trimestre. Falando sobre a colheita, Rafael, a gente teve algum problema aí com excesso de chuvas, né? Parece que agora essa situação normalizou. Algum problema que tu identifica mais significativo em relação à evolução da colheita? Bom, muito importante esse ponto, né? A gente viu o início bem atrasado, né, da colheita brasileira, em função basicamente do Centro-Oeste e principalmente o Mato Grosso, muito atrasado. Só que nas últimas semanas a colheita tem evoluído melhor, tá? E na última semana foi um avanço bem significativo. Então a gente viu isso em função de um clima melhor, né? Os mapas também de curto prazo apontam aí um clima mais aberto no Centro-Oeste nas próximas 2 semanas. Então isso é um ponto muito importante porque a gente deve acelerar sim os trabalhos, tá? E evidentemente aí vai começar aquela pressão logística no Brasil, tá? Então isso é muito importante. A colheita tem avançado melhor, sim, e daqui para frente isso deve continuar. Rafael, outra questão que tem tomado conta do noticiário, impactado o mercado, principalmente na Bolsa de Chicago, é a questão das tarifas do novo governo Donald Trump. Como que o mercado está se adaptando nesse momento a essas notícias que vêm das agências internacionais, a imposição de algumas tarifas, mas que depois há sempre um adiamento por parte do governo norte-americano. De que forma isso tem impactado o mercado? Como o mercado está vendo? Há uma possibilidade de novo de uma guerra comercial, principalmente com a China, Rafael? Bom, sempre há essa possibilidade, né? O que a gente está vendo no mercado, na verdade, é risco, né? Basicamente, ou seja, você acorda de um dia já mudou uma certa política, vai para o outro dia, mexeu de novo, aí voltou a ser o que era. Então, isso traz uma insegurança e, na verdade, é volatilidade no preço, tá? Então, deixa, por exemplo, no caso da soja, não tem ainda uma política muito profunda entre Estados Unidos e China ainda para soja grão exclusivamente, mas sempre acaba, né, pegando ali algum resquício de outros impactos, né?
e a gente vê aí um mercado que fica um pouco lateralizado, um pouco nervoso, mas eu acredito que realmente a parte de fundamentos, exclusivamente da oferta, agora no primeiro semestre, deve trazer uma condução melhor no preço, apesar de que o mercado deve seguir com alguma volatilidade, olhando sim para esses aspectos internacionais. Rafael, nesse momento, então, qual é a melhor postura para o produtor para planejar a comercialização diante desse quadro aí de Chicago, meio lateralizado, a gente pode dizer assim, um dólar um pouco mais baixo? Bom, a gente tem que pensar realmente nos percentuais que cada produtor já comercializou. Se você comercializou muito pouco, né, eu diria que é melhor repensar e entrar um pouco mais no mercado, porque querendo ou não, o Chicago ainda está numa posição boa, tá próximo de uma resistência de preço, tá? E os prêmios estão positivos nesse momento a curtíssimo prazo. Tá? Então a gente tem que pensar que daqui para frente a entrada de safra vai colocar muita pressão logística e a gente já tem visto os fretes subirem bastante. Isso tira valor da saca. Então a gente tem que pensar nisso. Eu acho que o ponto de atenção é se puder travar Chicago e prêmio seria importante. Né? E o câmbio também, a gente não pode ficar muito esperando que o câmbio volte a subir no curto prazo, porque a política de juros, né, acaba trazendo um efeito. A gente tem sinalizações de novos aumentos na taxa de juros daqui para frente, isso melhora a arbitragem entre real e dólar, né? E também pode ser aí um ponto de atenção, pode ser que no curto prazo o dólar caia ainda mais um pouco, para que lá na frente algum efeito fiscal volte a trazer suporte. Mas aí a gente não pode ficar contando muito com esse aspecto, a gente tem que pensar no que está acontecendo agora, e eu acho que realmente ainda Chicago ainda está dando uma oportunidade para travas nesse momento. Tá certo, Rafael. Conversei com o Rafael Silveira, analista e consultor de safras e mercado, no mercado de soja, sobre o atual momento do mercado aqui e no exterior. Aproveito, convido todos a visitar o nosso site safras.com.br, conheça a nossa plataforma Safras, também nos siga nas redes sociais, nas nossas redes sociais e principalmente na Safras TV. Se inscreva lá, acione as notificações, porque diariamente a gente tem um vídeo apresentando as condições do mercado com as informações necessárias para que você faça o melhor negócio. Rafael, grande abraço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Dylan, e um forte abraço a todos.